Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Estamos mais uma vez reunidos para meditarmos alguns minutos na santa palavra do nosso Deus, aonde iremos aprender dos seus mistérios impressionantes. Hoje nós iremos falar alguns minutos sobre os nenéns e as parteiras. É o seguinte, o texto de base é este: e o rei do Egito falou para as parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Por que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham até elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceres lançareis no rio, mas a todas as filhas guarde-as com vida. Muito bem, meus queridos, nós iremos meditar um minutinho nesse texto. Vamos fazer uma meditação não demorada, né? Porque a grande verdade é que o tempo não nos permite isso. Mas vamos ver aqui a situação de Moisés. Moisés nasceu em uma época de perseguição crítica e morte de todas as crianças, os meninos, né? Todas as crianças não, as meninas podiam viver. As meninas podiam viver sem problema. Mas os garotinhos, assim que as parteiras vissem que era um menino que acabou de nascer de uma hebreia, quer dizer, de uma mulher crente, era para ser assassinada essa criancinha. As parteiras, porém, não obedeceram a Faraó, não. Elas amavam mais a nosso Deus do que a Faraó. Elas tinham mais temor a Deus do que a Faraó. Muito bem. Agora vejam só. É impressionante porque Faraó, ao ser desobedecido, não tomou nenhuma posição drástica contra as parteiras crentes, isto é, as parteiras hebreias, né? Não tomou nenhuma posição. Simplesmente chamou elas até lá no seu palácio e deu uma bronca, pedindo explicação. Por que vocês não mataram os meninos hebreus, os menininhos crentes quando nasceram? Eu não dei a ordem que era para matar? Aí elas explicaram, né, dizendo que as mulheres crentes conseguiam dar à luz com mais rapidez e com mais boa sorte. Quando elas chegavam, o guri já havia nascido e as mulheres crentes já tinham escondido seus nenéns. Foi esse o motivo de não matá-los. Bom, aí Faraó mandou elas embora e chamou agora as parteiras egípcias, falando: olha,
aonde vocês pegarem, ajudar no parto e pegar o menininho dos crentes, lança eles ao rio, joga de rio abaixo. Então, veja bem que Moisés nasceu em uma época de grande tribulação para a família hebreia, para as famílias hebreias, ou então para os hebreus. Foi uma tribulação infernal. Pensa bem, você ter seu filhinho que acaba de nascer, aí o próprio médico fala, não, agora esse menino tem que morrer, e quebrar o pescoço do neném, ou sei lá, ou aplicou a injeção letal. É uma coisa horrível, né? Foi daí que nasceu esse provérbio que mata os homens e deixa as mulheres, né? Muito bem. Aí Moisés foi escondido por Joquebede, que era sua mãe, aguentou esconder o menininho só uma faixa aí de 90 dias, que aí começava a chorar muito alto, e fazia lá suas birrinhas, e a Joquebede, com medo de algum dedo duro anunciar isso aos soldados, olha a posição que ela tomou. Ela fez uma caixinha quadradinha, bem colada, bem betumada, colocou o menininho dentro, o Moisés. Você imagina o pranto dessa mamãe. Deu de mamar para ele bastante, colocou ele numa caixinha e falou para Miriam, venha comigo, filha, eu vou deixar na beira do rio, pertinho lá da onde as princesas vão tomar banho. Eu deixo ele lá e venho para casa, e você fica de longe cuidando. Vamos ver o que vai acontecer. Se alguém pegar ele hoje até a noite, tudo bem, mas se não pegarem, aí você vai lá, pega a caixinha e traga aqui, e vou dar mais de mamar para ele, e no outro dia cedo coloca lá na beira do rio. Tá bom? Tá bom, mãe. Aí foram para lá, fizeram isso e deixaram a caixinha na beira do rio. Muitos pregadores, eu também fiz isso muito há anos atrás, eu pregava que a mãe do Moisés colocou ele na caixinha e soltou de rio abaixo, e a caixinha descendo de rio abaixo, né? E você, examinando o texto mesmo, como ele diz que ela colocou na borda do rio, entre os juncos. Tá bom, então aconteceu isso. Filho do faraó, à tarde, foi tomar banho, e aquela caixinha lá na beira do rio, ela ficou olhando, mas o que é aquilo lá? Mandou a empregada, vai lá, traga, empregada nada, uma escrava, não uma serva, vai lá e traga aquela caixinha lá, vamos ver o que tem lá dentro. Aí a menina abriu, viu um neném chorando. Aí ela é uma criancinha, princesa, traga ele aqui. Quando viu aquele gurizinho bonitinho, falou, meu Deus, mas que neném lindo. Esse neném deve ser dos filhos, é um dos filhos dos hebreus, mas que coisinha linda. Aí as empregadas, então vamos colocar na caixa e deixar lá de novo. Ela falou, não, este aqui não, este aqui vai ser meu. Aí quando Miriam viu aquela reunião em volta da princesa, aquela coisa, e ela foi chegando devagarinho, aí Miriam foi chegando devagarinho, aí uma moça, olha aqui, uma menina aqui, o que essa mocinha quer aqui? A princesa falou, o que é? O que você quer aqui? Quem mandou você vir aqui, menina? Não, é que parece que vocês acharam o neném, né? E a senhora é moça ainda. Como que a senhora vai dar de mamar para ele? A senhora não quer que eu chame uma das mulheres hebreias? Aquelas mulheres dos crentes lá de Moisés, a senhora não quer? Aquelas crentes lá da época de José, a senhora lembra? Eu lembro, era criancinha, mas eu lembro. Então, elas são boas mães de leite que só vendo. Se a senhora quiser, eu chamo uma daquelas mulheres lá, elas cuidam dele para a senhora e depois te entrega quando ele já estiver grandinho. A princesa falou, a princesa disse, é uma boa ideia, vai lá e chama uma delas. Aí Miriam voltou correndo, que até o calcanhar batia no bumbum. Chegou lá, mãe, a princesa que pegou o neném, mãe, o Moisés e o menininho, foi uma princesa. Mas não diga, filha. Ai, meu Deus, vai ver que já mandou matar. Não, ela disse que quer criar ele, mamãe.
Aí eu perguntei para ela se ela aceitava eu chamar uma das mães de leite aqui, das hebreias. Tá na hora da senhora ir lá buscar o seu filhinho, mamãe, o nosso irmãozinho. Aí a mãe dela já foi toda apressada lá. É a senhora que tem uma criancinha para ser criada? É, sou eu sim. Só que é o seguinte, eu quero que você trata dele bem. Mas você trata bem esse menino. Você tá entendendo? Tô entendendo, princesa. Pois é, trate dele bem. E para não ter desculpa, eu vou pagar para você o salário. Mas ai desse menino, hein? Se der algum problema, alguma enfermidade, alguma febre, algum mal-estar, me avise. Não deixe esse neném sofrer. Não, princesa, eu vou cuidar direitinho dele. Pegou Moisésinho e levou de volta. Agora vocês vejam bem, meus irmãos, o trabalho celestial de Deus em nos cuidar, tá? Aqui você vê um grande milagre. Eu vejo 2 milagres imediatamente nesse texto. Sabe qual é? As irmãs parteiras, as hebreias que chamavam, as hebreias, não serem punidas pelo rei. E aí Deus entrou em ação, fazendo com que essas parteiras crentes, essas parteiras hebreias, conseguissem casa para morar. Que ela sempre morava com suas mães, ela sempre morava aqui, ali em tendas, entendeu? Era uma vida miserável, salário de jeito nenhum do rei não ganhava para fazer os partos, né? Era a mamãe do neném, quando esse nascia, ele dava alguma coisinha para elas, dava algum quebra-galhozinho para elas, 1 litro de trigo, olha, era uma vida apurada, era uma vida apertada, né? E elas nunca tinham a casa, porque as hebreias sempre eram cotadas por mulheres pobres. No Brasil chama-se diarista, só que aqui as diaristas é para limpar, zelar a casa. E lá elas tinham a vida assim, igual das diaristas aqui. Ganhava pouquíssimo e a responsabilidade era imensa, tá? Muito bem. E Faraó chamou elas, deu uma bronca, aquela coisa toda, não reagiu, irmãos. Eu pensei, vixe, essas mulheres, se não forem mortas, olha, desobedecer frontalmente uma ordem federal, isso é uma coisa terrível. E elas desobedeceram frontalmente. E ao invés de ser punida, Deus entrou no meio, elas ganharam casas. E ganhando casas, podia se casar. Entendeu? Aí se casando, segundo a tradição, diz que se tivesse alguma mamãe que ela já tinha pegado 1, 2, 3 filhos e confiava nessa parteira, era para o pai do neném levar a mamãe grávida lá na casa dessa parteira e lá em um determinado quarto ganhar o seu neném lá e ficar lá alguns dias até esse nenenzinho ficar mais forte, a mamãe ser mais forte e voltar para sua residência. E você sabe que, segundo os historiadores, diz que foi daí que veio aparecer a tal de Santa Casa ou de maternidade. Começou assim, segundo os historiadores, eu não sei de nada disso. Estou falando o que eu li, tá? Começou assim, timidamente, e segundo os historiadores crentes, otimistas, diz que isso aí foi uma estratégia de Deus para fundar maternidade, para que as criancinhas fossem muito bem mais cuidadas, e foi dentro do seio evangélico que nasceu isso, que Miriam, isto é, que Joquebede criou o seu nenenzinho, foi quase um tipo de Santa Casa, né? Mas aqui no nosso caso seria o quê? Internato ou creche, sei lá. E aí cuidou de Moisésinho e mandou de volta lá para a princesa, né? Dá uma aparência assim, parece que tem algum ponto forte nisso mesmo. Tem algum ponto forte, porque aí elas ganharam casas, e ganhando essas casas, quem era fã, quem preferia sempre aquelas parteiras, iam lá na casa da parteira, que tinha agora sua casa, e lá ganhava o seu neném, e lá passava alguns dias e ia embora para casa.
E aí isso foi estendendo, foi crescendo, até o governo se meter pelo meio, ordens filantrópicas fortes entraram pelo meio, aí fizeram grandes barracões que hoje chama-se de hospitais, né? Muito bem. Quer dizer, é um trabalho de Deus, uma ação divina, né? Agora vocês vejam bem, a exigência para as parteiras, naquela época lá já no Egito, elas tinham que serem muito higiênicas, roupas limpinhas, mãos limpinhas, sem vício para serem parteiras, vício de jeito nenhum, tá? E veja bem, deixa eu ver mais aqui. Preferencialmente naquela época elas teriam que serem viúvas ou solteironas mesmo, e tinham que serem capazes, quer dizer, competentes na sua função de parteiras. E outro detalhe muito sério, tá? Tinham que serem profundamente honestas, porque elas iam para casa da mamãe que queria ganhar neném, e lá elas ficavam, aquela luta, né, vai ganhar esse neném daqui uma semana. Dava uma semana, não ganhava o neném. E aí elas tinham que ficar lá direto, então elas passavam a ter intimidade na casa. E se não fosse honesta, como já tinha acontecido com muitas parteiras, de repente começava a sumir joias da dona da casa, começava a sumir roupas caríssimas, perfumes. Então a preferência deles era com referência. Essa mulher, essa parteira é honesta mesmo? Não, essa aqui, mas rapaz, essa mulher é minha irmã, ela não vai fazer nada de errado não, e não sei o que. Tá, iam para casa lá. Tinha vezes que dava sorte, que a parteira chegava, dali 2 dias já estava nascendo a criança, outra vez levava mais de 15 dias, elas errando na conta, né, do dia do menino nascer. Então tinha que ser idônea, quer dizer, competente mesmo, competente na sua profissão, para ganhar neném lá da mamãe, lá, aquela coisa toda. Ela tem que saber o que estava fazendo e ser honesta, que aí com o tempo ia ficar dentro da casa, né? Ia ter muita intimidade no lar. E preferencialmente viúvas, porque as parteiras, quando tinham seus maridos, que era problemático, tinha que voltar para casa logo, senão dali a pouco o marido chegava lá já com outra parteira. Ó, desce essa aqui, me dá minha mulher aí, vai ficar essa outra aí. Eu vou ficar com a minha casa lá sem minha mulher, rapaz, já tá com 15 dias, segurando o nasce, não sei o que, papapá. Então era difícil. Então a preferência era que fosse viúva ou solteirona. E tinha que possuir destreza na mão, quer dizer, mão rápida, mão hábil, tá? Para pegar o neném. Conhecimento em fisiologia. Bom, de cara tinha que descobrir, né? Estourou a bolsa, é um sinal, e papapá. Eu não entendo bem disso aí não, viu, gente? Eram nomeadas por quem? As parteiras, por tradição, elas eram nomeadas pelo rei, seria então pelo governo, através do santo sacerdote. Ele que nomeava, né? Essa aqui deve ser parteira, essas outras, e assim por diante. Ou então pelas assembleias de senhoras, que se formava aquelas grandes assembleias, e aí nomeava 1, 2 ou 3 mulheres no meio de todo para serem parteiras, tá? A função da parteira era ajudar no parto, né? A criancinha nascia, aí ela cortava o cordão umbilical da criancinha, e aí ela entregava a criancinha para a mamãe. E tinha que estar na frente de quem? Do papai e da vovó. Isso era indispensável. Entendeu? Tinha que estar presente a mamãe, né? A mãe da parturiente e o pai, o vovô do netinho, do nenenzinho lá que nasceu. Tinha que estar tudo ali junto. O vovô não, o papai do nenenzinho. Tinha que estar todos juntos. Mamãe, neném
papai do neném e a avó do neném. Agora ficou explicado, né? Muito bem. Agora, vejam bem uma coisa aqui. Para nós encerrar essa palestra aqui do papai, isto é, da mamãe e os nenéns, ou então da parteira e os nenéns, né? Os dois correndo risco de vida terrível na mão de Faraó, do rei do Egito, quer dizer. Meu Deus do céu, o Faraó. Então vocês vejam bem que coisa. O trabalho das parteiras era bem aprovado, irmãos, e respeitado no Egito e na Mesopotâmia. Em Israel não se fala que nessa época Israel era escravo no Egito, tá? E aqui nós observamos que o temor de Deus foi adquirido para essas parteiras hebreias no dia em que José ficou sendo ministro lá no Egito. Lá ele fundou sinagogas, lá ele trabalhou ensinando sobre o Deus de Israel, sobre o Deus maravilhoso de Israel, e aquela tradição de temor ao Deus de Israel foi atingindo a todos os hebreus que moravam ali, tá? Aos hebreus que ali moravam. E isso estendeu, e essas mulheres hebreias, essas mulheres crentes, se apegaram ao Deus Jeová, e foi aí que, tá, esse temor tremendo aí sobre o Deus de Israel atingiu tanto corações das parteiras que elas chegaram a ponto de desafiar o rei em não matar as suas criancinhas, tá bom? Agora, vamos aqui pegar o nome das duas parteiras e aí nós vamos encerrar e vamos orar. Veja bem, a primeira parteira, o nome era feio, Sifrá, tá bom? E a segunda parteira, o nome dela era Puá. Que beleza de nomes, né? Mas olha o significado de Sifrá. Sifrá significa beleza, coisa linda, coisa belíssima. Por quê? Porque dizem que ela, a Sifrá, assim que pegasse o nenenzinho, a mamãe desse à luz, já pegava esse nenenzinho, diz que dava um banho em água morna e ajeitava esse nenenzinho e passava perfume, só que não passava na pele do neném, mas passava na fraldinha do neném, perfume gostoso, penteava esse nenenzinho e entregava a ele uma coisinha mais fofa para a mamãe, coisa mais linda. Aí disse, olha, mas esse neném como ficou belo, como está belo. Então aí colocaram esse apelido nessa parteira, Sifrá, quer dizer, beleza. E a Puá colocaram o nome de Esplendor, né? Por que Esplendor? Diz que era o seguinte, quando o nenenzinho começava a chorar, ela ia lá com todo jeito e acalentava o neném, tinha lá seu jeito de abraçar o nenenzinho, de repente ele parava de chorar, e parava disso, e parava daquilo, estava com denguezinho sem querer comer papinhas, mas a Puá disse que conseguia fazer com que a criancinha comia a papinha direitinho, porque já está para largar do peito, né? Então são títulos que fortaleceram os seus atos, olha irmãos, os atos de coragem, né? Muito mais do que os seus nomes próprios, tá bom? Eu não vou falar o nome delas aqui, porque a gente vai ter que fazer mais um estudo, uma pesquisa no nome dela, mas eu posso já passar, só por passar. Dizem que a Sifrá era Joquebede, e dizem que a Puá era Miriam, mas não, é só por história dos hebreus, que nós não temos certeza de nada disso aqui. Agora, voltando ao texto, vocês vejam bem, o rei mandou matar mesmo, e elas não mataram mesmo, tá? Elas não mataram nenhum dos neném, tá bom? E voltou diante do trono do faraó, irmãos, e ele não teve competência para estabelecer nenhum castigo para elas, tá? Então veja só que isso aqui foi realmente o cuidado de Deus pelas parteiras, que as parteiras lá no Egito davam-se o nome de pastora da vida dos recém-nascidos.
Porque desde quando a mulher ia dar à luz, elas estavam juntas, e quando nascia o neném, elas estavam juntas ali, pastoreando com aquele carinho. Então receberam o título de pastora das vidas dos recém-nascidos. Então esses meninos nasciam, né, debaixo de um cuidado pastoril mesmo. Então presta muita atenção agora. Moisés foi colocado na caixa e largado lá longe. Está lá o pastorado de Deus em cima, cuidando. Então, só milagres. Tá bom? Então, a nossa vida, meus irmãos, na página da Bíblia Sagrada, é tão cuidada e amparada, pastoreada por Deus, como foram a vida das duas parteiras, Cifrá e Puá, e como foi a vida do menino Moisés. Tudo debaixo do cuidado de Deus. Então, vamos fazer a oração agora, pedir para o nosso Deus eterno, continuar com esse cuidado sobre nós agora, como cuidou das duas parteiras, Cifrá e Puá, e como cuidou de Moisés, que essa aí eu achei braba também, largado lá na beira do rio, e justamente a filha do faraó ia adotar o menino. E ainda por cima, Miriam foi lá e chamou a mãe do menino, e a mamãe cuidou do seu próprio filho, ainda recebendo um salário. É ou não é um cuidado de Deus? Então que Deus cuide de nós também, como cuidou da mãe de Moisés, como cuidou do menino Moisés e como cuidou das parteiras. Amém? Fechamos nossos olhos e oremos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno e adorado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor é o Deus de Moisés. Senhor é o Deus das parteiras lá no Egito, que desobedeceram a Faraó em não matar as criancinhas, Senhor, por amor às almas recém-nascidas. Então, meu Pai, continua a abençoar os nossos lares, os lares de todas as mamães, dando-lhe o amparo, a saúde. Meu Deus, veja só, Senhor, quando a mamãe de Moisés foi cuidar do seu neném, ainda recebeu o salário. Favoreça os lares desamparados do pão de cada dia, Pai. Como o Senhor abençoou a mãe de Moisés, abençoa a saúde, meu Deus, das criancinhas também e de todas as mamães, como o Senhor abençoou a vida de Moisés na beira do rio Nilo. Nada de enfermidades, nada de qualquer sistema de enfermidades, o ataque de bichos selvagens, Senhor. É só o Senhor quem abençoa e quem cuida com perfeição. Deus querido e santo, e os lares também que se acham debaixo de enfermidades, embaixo de ataque de demônios, embaixo de ataques de drogas diabólicas, meu Pai, sejam todos repreendidos essas obras do diabo e saiam dos lares agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?